Agora vou fazer o pão de queijo, não, biscoito de queijo que o pessoal tinha pedido. Usei o polvilho doce e o azedo, porque eu só tinha esse, né? Mais ou menos 800 gramas. Daí você coloca. Polvilho pode ser doce, pode ser azedo, o que você tiver na sua casa, tá? Daí você coloca, eu deixei um pouquinho ali, porque cada saquinho tem 500 gramas, né? Daí eu coloquei sal, né? Uma colher de sal, um pouquinho a mais, porque o meu queijo ele já tem sal, né? Esse copo de medida aqui, eu peguei que é aquele que todo mundo tem acesso, né? Daí fica mais fácil para medir. Um copo e meio de óleo, um copo e meio de leite. Aí você dá uma misturadinha. Depois que você dá essa leve misturada, daí você coloca os ovos, são 4 ovos. Daí coloca o queijo. Eu usei esse aqui, eu tinha em casa mesmo, 200 gramas de cada, deu 400 gramas, para 800 de polvilho, tá? Se quiser usar o parmesão, a massa fica mais lisinha. Daí agora é só mexer. Mexer não, sovar, né? Sovar não, sei lá, eu mistura aí tudo aí. Tem que misturar bem, não pode ficar esses grumos aqui, igual tá esse na mesa branco, ele tem que ficar bem misturado. Se fica essa parte branca, por isso que fica duro. O pessoal erra bastante, não consegue fazer, né? Mas a medida é sempre mais ou menos aquela. Quando puder, eu coloco do pão de queijo. É que hoje eu fiz para as crianças e aí resolvi gravar para quem me pediu, né? Bastante gente me pede e eu nunca tenho tempo, né? E colocando a receita somente, o pessoal não tem, assim, uma base, né? Como é que faz, mais ou menos, né? Mostrando já fica mais fácil, né? Não é tão difícil, né? Aí você amassa, 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 né? Ela não vai mais grudar nas mãos, o ponto dela. Se ela estiver grudando, daí você coloca um pouquinho de polvilho e mistura de novo. Se ela ficar seca, você coloca mais um pouquinho de leite. E é assim. Eu fiz uma bolinha ali, fiz para ver como eu vi que ela tava meio molinha ainda, depois eu acrescentei mais um pouquinho de polvilho. Aí dou uma limpada rapidinha na mesa, porque eu já vou enrolar. O total que eu gastei foi mais ou menos 1 hora ao todo, né? Com eles já assado também. Daí eu limpei ali para poder colocar as formas. As formas você também não precisa untá-las. É só colocar, fazer o biscoitinho, biscoito de queijo, né? Fazer o biscoitinho e colocar nelas. Aí eu fui enrolar, daí vi que faltou um pouquinho, aí coloquei um pouquinho só, bem pouquinho. Ela não pode ficar muito mole. Eu coloquei mais um pouquinho. É muito de olho, né? Não tem assim. Por isso que só colocar receita o pessoal não consegue fazer, né? Tem que explicar como que faz, né? Direitinho. Daí mais um pouquinho. Coloquei, amassei, tem que amassar bem. Amassar bem.
Aí depois que eu amassei, eu coloquei... Eu fui enrolar, né? Daí eu enrolei os biscoitinhos. E deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus. E coloquei 30 minutos. Fiz o tamanho um pouco grande. Se você fizer pequenininho, rende bastante. Mas eu fiz eles um pouquinho grande. Não sei, porque eu gosto de fazer grande. Aí eu fiz grande. Aí enrolei. Depois de tudo enrolado, meu forno já estava quente, coloquei. E o que sobrou ali, um pouquinho, eu enrolei, né? Enrolei todos, coloquei nessa bandeja, coloquei no freezer desse jeito, para poder congelar. Depois deles congelado, aí eu vou colocar num saquinho. E quando eu precisar assar, já tenho pronto. Você pode fazer bastante e deixar congelado também, para quando você precisar, né? Então, enrolei todos, não sei quantos que deram, não contei, não conto. Mas se for pequenininho, dá bastante, hein? Como esses foram grandes, eu não contei também. Eu nunca conto nada quanto que dá. Aí tá pronto. Aí levei pro freezer, tá? Limpei minha mesa. E vou colocar... Vou tirar os biscoitos de queijo. Vou tirar os biscoitos de queijo. Que já tinha assado. Daí ficaram assim, tá? Eu coloquei 30 minutos, eu tirei com 26. Pra mim já estava bom. Aí depende do forno de cada um aí, tá ok? Espero que dá pra entender. Façam, né? Caseiro é bem melhor, né? Do que comprado. E rende bastante. Pessoal que tá com criança em casa também aí, faz. Só precisar é só assar, como fica.